Sejam bem-vindos a mais um Ginga Canarinha, o seu podcast do Fair Play. Essa é a edição de número 34 e vai abordar a atualidade, a jornada 21 do Campeonato Brasileiro. E antes de mais, já apresento os nossos convidados, os nossos comentadores. Renato Salgado, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, João. Ouvintes do nosso Ginga Canarinho e telespectadores. Estamos aí para mais um programa com algumas polêmicas e muita coisa para falar. Beleza. E hoje nós temos aqui um novo integrante do Canarinha, ele que já é o nosso um dos nossos colunistas no Fair Play, que é o João Pedro Sanfeld. Tudo bem, João? Como é que você está? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Renato. Boa noite para todos os ouvintes que nem eu estão em Portugal. Eu estou muito bem. Falar agora um pouco de Campeonato Brasileiro, falar um pouco de cada um dos times e resultados. É isso aí. O Marcial Cortez não está conosco nessa edição, nem o Rui Mesquita, como vocês já sabem, mas o João está aí, vai ser presença carimbada no nosso Ginga. João, você fica onde aí em Portugal? Eu fico aqui pertinho de Lisboa, em Oeiras. Ah, muito bem. Então nós temos um representante brasileiro, mas em Portugal, para vocês do Ginga Canarinha. E antes de começarmos a falar da jornada 21, eu quero lembrar a todos para curtirem a nossa página do Fair Play no Facebook. Através do nosso Facebook é que vocês conseguem ver nosso podcast em vídeo, para vocês que então têm aí a página do Fair Play já no Facebook de vocês, conseguem nos ver em vídeo. E para vocês também que nos acompanham em áudio, disponível tanto no site do fairplay.pt, quanto também nas plataformas como o Spotify, o SoundCloud e também o Podomatic. Muito bem, falando sobre a jornada de número 21, eu já quero passar a bola aqui para o Renato, para ele falar os destaques da jornada 21, que tem nova liderança e que tem alguns tropeços também, né, Renato? Exatamente, Rafa. Foi uma rodada com muitas surpresas, né? Onde os principais destaques até aqui do Campeonato Brasileiro não jogaram bem, né? Falando do Marinho, o Galhardo, né? Realmente jogadores que vêm sendo decisivos nas últimas ou todas as rodadas praticamente durante o campeonato, marcando gols ou pelo menos realizando assistências. E gostaria de chamar alguns destaques aqui dessa rodada, né? Primeiramente, acho que temos um novo líder, não poderia deixar de falar da vitória, a virada do Galo em cima do Corinthians em pleno Neoquímica Arena, né? Gols marcados aí pelo ex-corintiano Arana e também pelo... Vocês podem me ajudar agora, me fugiu aqui o... Já chego para você aqui. Enfim, e do menino Davó, né? Mais um gol do corintiano Davó, que abriu o placar. Foi um jogo que teve algumas polêmicas, principalmente no primeiro tempo, um pênalti reclamado em cima do Sim. Vargas também, né? Eu acho que esse é outro Foi destaque. meio claro, né? Exato, não, para mim totalmente, né? Sem qualquer clubismo. Eu acho que o Gil realmente atropela ele ali na entrada da área e acho que foi um pênalti incontestável, ainda mais aquela velha polêmica que a gente sempre traz, né? Cada rodada tem uma. O VAR poderia ser acionado perfeitamente, o juiz poderia, né, o árbitro poderia ter ido até o monitor olhar o lance e mais uma vez ficou por os homens da cabine decidirem o que ocorreu. O segundo Então, gol foi esse do eu acho que é Marrone, tá? Com assistência do Marrone, Keno. exatamente, exatamente. Eu me fugi do jogador do Vasco que chegou, né, ex-jogador do Vasco, chegou nessa temporada. E outro destaque foi a derrota do Internacional, né, que era o ex-líder, para o Santos, totalmente remendado, a equipe do Litoral Paulista, com diversos casos de Covid, que está assombrando agora as equipes brasileiras. Inclusive, o Santos estava com toda a comissão técnica ausente, justamente por todos estarem, né, com a doença. Tinham 3 ou 5 desfalques importantes, principalmente no goleiro, toda a zaga praticamente também. Realmente foi uma vitória muito, diria, surpreendente, uma vez, como eu falei, que o Galhardo estava em campo, o Inter tinha, apesar de estar vindo aí mais uma jornada com um técnico novo, com o técnico Abel Braga, que vem, ao meu ver, já começa a decepcionar naquilo que a gente já falou no programa anterior, né, de ser uma filosofia de trabalho totalmente diferente em relação ao que o Kudê apresentava e propunha para a equipe,
né, para a equipa. Outro jogo que eu acho que foi muito interessante foi a vitória do São Paulo, né, fora de casa contra o Fortaleza, um jogo também maluco, com muitos golos. Inclusive, outra polêmica também, que o primeiro gol do Fortaleza, o VAR não repetiu o lance, só parece que as imagens estão aparecendo somente no dia de hoje, e o jogador, acho que David Yuri, estava um pouco à frente na hora do lançamento. Enfim, são algumas coisas que aconteceram aí no jogo, mas mais uma vitória tricolor, que eu acho que continua com 3 jogos a menos, né, em relação a diversas equipas aí. E também não poderia deixar de falar também da excelente vitória do Palmeiras, né, contra o Fluminense, um 2-0, que eu vou tocar a bola aí para o João, para ele continuar e falar um pouco mais para a gente como foi a partida, que tivemos alguém aí ressurgindo, ou 2 jogadores, em homenagem até ao Marcial Cortez, ressurgindo das cinzas como um fênix, né? Isso, o Palmeiras que venceu em sua casa, né, contra o Fluminense, e está se aproximando cada vez mais dos líderes. João, a sua análise sobre o jogo, e assim, importante também para os nossos ouvintes portugueses entenderem qual foi o impacto da chegada do Abel Ferreira, e na sua análise aí, quais já são os itens que já é possível se identificar que é literalmente um trabalho do Abel no elenco, no plantel palmeirense. Então, o impacto do Abel Ferreira ainda não é tão grande. Eu acho que o impacto maior no Palmeiras foi a saída do Luxemburgo, porque o trabalho já melhorou e melhorou muito com o Andrei Lopes, né, o Cebola. Ele começou o cebolismo, que nas redes sociais dos palmeirenses estavam loucos pelo cebolismo e não sei o quê. E ele já começou uma transição muito boa para o Abel. Ele perdeu o primeiro jogo e ganhou o resto, goleou o Tigre, goleou o Atlético Mineiro, que agora é o líder do campeonato. Né, o Abel Ferreira começou agora o trabalho, fez 4 jogos, ganhou os 4 jogos, com um time também agora totalmente desmantelado, não tem time o Palmeiras praticamente, Covid que pegou o Santos agora também, agora tá pegando o Atlético Mineiro, o São Paulo ele tá com Covid também, o Palmeiras tá totalmente destruído, Covid, lesão, Felipe Melo fora da temporada, o Wesley, que era o destaque do time, também tá fora da época. E o impacto do Abel Ferreira ainda não é tão grande quanto o do Cebola, porque a transição do Cebola foi muito boa. Ele pegou um trabalho já em desenvolvimento e está só desenvolvendo um trabalho, não está construindo um trabalho do zero. Mas já dá para perceber algumas mudanças no time do Abel, principalmente quando ele está com mais peças, né? Quando ele tem o Scarpa, dá para ver bem pela esquerda, mas com o Marcos Rocha pela direita ainda é um pouco diferente a movimentação do time do que quando tem o Gabriel Menino. O Gabriel Menino é um jogador de muito mais qualidade pelo lado, um jogador que tem muito mais presença, muito mais equilíbrio, né? De presença ofensiva, de presença defensiva, ele é muito, muito bom. E com o Abel Ferreira, os alas começam a ganhar uma importância muito grande. Você consegue ver, principalmente nos jogos com o Scarpa, que ataca muito. O Scarpa, na verdade, é um meio ofensivo, né? Jogou a carreira toda como meio, como extremo, e agora está sendo adaptado à lateral esquerda. E ele ataca muito, ele tenta muitos cruzamentos, ele passa o jogo todo abrindo o campo, né? Então, eu não sei se eu posso fazer um jabá aqui, mas teve um texto da Análise de Verdão, que é muito bom, que eles explicaram direitinho essa importância dos alas no time do Abel, que eles abrem muito o campo, que eles são uma presença ofensiva muito importante, que ele já começa a desenvolver essa característica, começa a desenvolver uma saída com 3, que é uma coisa que está começando a se popularizar agora no futebol brasileiro também, usando o Gabriel Menino. Então essas são as primeiras mudanças do Abel Ferreira no Palmeiras, mas ainda são mudanças pontuais. Ele está dando continuidade para o trabalho do Andrei Lopes, não começando um trabalho dele, que ele também deixou isso muito claro na coletiva de apresentação e nas coletivas que ele fez após os jogos, que ele vai dar continuidade. Ele não tem tempo de treinar o time, ele joga todo domingo e quarta-feira, todo domingo, quarta, não dá tempo de treinar o time, então ele busca dar continuidade e testar as opções dentro do campo durante as partidas. E é um pouco o que acontece também com o Rogério Ceni no Flamengo, né, Renato? O Flamengo que empatou nessa jornada com o Atlético Goianiense
foi considerado até um certo tropeço, porque estava ali dividindo a liderança, né, entre os primeiros, com o Internacional, com o Atlético Mineiro, e basicamente existiu sim uma quebra de trabalho, porque para o Torrent, por exemplo, a filosofia de jogo do Rogério é bem diferente, e além disso ele também teve aí os problemas físicos, né, várias lesões, os internacionalizados, como o próprio Gabriel Menino, que estava com a seleção brasileira e até foi cortado por Covid lá com eles. A mesma coisa com o Flamengo, eles têm lá a baixa do Pedro, que se machucou na seleção brasileira, e o Everton Ribeiro, que possivelmente será titular e vai voltar pouquíssimo tempo antes já do próximo jogo decisivo na Copa do Brasil contra o São Paulo. Pode ser que não tenha condições de jogo, né? Então, é isso que eu ia chamar a atenção, Rafa, porque como o João já mencionou, né, além dos desfalques por contusão, né, nós continuamos tendo também os desfalques de jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, né? E hoje eu acredito que tanto Palmeiras como o Flamengo são as equipas que mais cedem jogadores para seleções aqui na América do Sul, incluindo não só o Brasil, mas, né, o próprio Palmeiras tem o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, tem o Gabriel Menino agora no Brasil, o próprio goleiro Everton, né, que está lá também com o grupo. Tem o Então, assim, Vinha também. o Vinha Vinha, na seleção uruguaia, exatamente. O Flamengo aí também com o lateral direito chileno, que agora me Isla. fugiu o nome. Isla. Isla. O Rodrigo Caio, que normalmente também está contundido, mas né, também, acho que se eu não me engano, até ele se contundiu na última convocação da seleção. O Flamengo ainda perdeu o Gabigol, né? Lesionado também. Possivelmente ele não jogue agora a próxima quarta-feira contra o São Paulo no jogo de volta da Copa do Brasil. Thiago Maia, né? Perdeu a temporada. Exato, Thiago Maia também. Então, realmente, assim, são desfalques, né? Muito importantes, apesar do Flamengo, principalmente, assim como o Palmeiras, mas o Flamengo tem um elenco muito grande. E como a gente já falou aqui também, né? Eu acho que o elenco esse ano do Flamengo é muito mais homogêneo do que era até no ano passado. Mas mesmo assim, acho que são muitos desfalques, como a gente já também, você já lembrou, tem a mudança de filosofia aí em relação a como jogava com o Thuram e como está jogando agora com o Rogério Ceni. Rogério Ceni que já completou 2 partidas ainda sem vitória, né? Uma derrota para o São Paulo e esse empate contra o Atlético Goianiense em casa, né? Então realmente eu acho que começam, e inclusive também, né, acho que é importante lembrar que no jogo contra o São Paulo, o Gabigol foi substituído e saiu já fazendo um biquinho. Então é aquilo que a gente fala, eu acho que se o Rogério não tiver um pouco aí de cuidado para administrar o grupo principalmente as vaidades, pode ser um outro tiro no pé aí que ele, né, possa dar na carreira dele. Eu ainda acho que ele tem tudo para fazer sucesso. Vai depender muito aí, eu acredito que independente do Flamengo passar ou não amanhã, eu acho que se o Flamengo apresentar pelo menos um bom futebol, eu acho que mesmo sendo eliminado, as coisas não vão ser uma tempestade, até porque eu acredito que o grande objetivo do Flamengo ainda seja o bi do brasileiro e principalmente a Libertadores. Então, eu acho que o único foco do Flamengo, ao meu ver, de ganhar a Copa do Brasil seria pelo lado financeiro, que realmente é um dos torneios que melhor paga, né, na premiação. Mas acho que é isso que a gente tem para o cenário das próximas rodadas. Perfeito. Com isso, o Atlético Mineiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos. Essa vitória importante fora de casa contra o Corinthians. O Internacional, com a derrota, ficou na segunda posição com 36 pontos, mesma pontuação do São Paulo, terceiro colocado, que tem 2 jogos a menos em relação ao Atlético Mineiro e 3 jogos a menos com relação às demais equipas, várias outras equipas. Como vocês estão acompanhando no nosso Ginga, várias equipas têm jogos atrasados por causa de jornadas anteriores, e é o caso, por exemplo, do São Paulo com apenas 18 jornadas, sendo que estamos discutindo a 21ª, e outras equipas aqui do começo da tabela, o Atlético Mineiro com 20, o Palmeiras também com 20 jornadas na 5ª colocação. Na parte de baixo da tabela, nós tivemos um jogo interessante, e aqui com algumas polêmicas, que foi a vitória
fora de casa do RB, do Red Bull Bragantino, contra o Botafogo, e que fez com que a equipa saísse até um pouco mais ali de perto da zona de rebaixamento. Está com 23 pontos, é o 15º colocado. Depois vem o Vasco com 22 pontos, do treinador Sapinto. E na zona de rebaixamento, Atlético Paranaense com 22, Coritiba e Botafogo com 20 e o Goiás com 12 pontos. É uma rodada que dá um pouco de força para o Red Bull Bragantino, mas que também foi envolta de polêmicas aí com pênaltis por parte do Botafogo, não é, João? Exatamente, foi um jogo. Teve essas polêmicas, teve a vitória muito, muito importante, essa vitória do Bragantino, do Barbieri, um time que está precisando muito emplacar uma sequência de bons jogos, né? O Bragantino até aqui foi só decepções, perdeu o Campeonato Paulista muito cedo, conseguiu ganhar a Taça do Interior, mas para um time que investiu quase 100 milhões de reais, ganhar o torneio do interior é uma decepção gigantesca. Então essa vitória é uma vitória importante que ajuda ele a afastar um pouco do rebaixamento, que está morrendo de medo. O Bragantino, se for rebaixado, ia ser péssimo, né? Pela questão financeira, principalmente. E o Botafogo também vive uma situação complicada, está na penúltima colocação, está na 19ª colocação, perdeu mais um jogo. O Botafogo que demitiu o técnico Paulo Autori não faz muito tempo, já tem essa dança das cadeiras do Campeonato Brasileiro, que esse ano parece que por causa da pandemia, a quantidade de jogos está ainda mais acelerada, né? Então essa vitória é uma vitória muito, muito, muito importante da equipe do Bragantino. E eu gostaria de comentar um pouco também de outro jogo que o Renato já comentou, mas que eu acho que é importante falar também, que não só de outro jogo, mas de uma situação, que é a mudança de filosofia nos treinadores, que ficou muito evidente algumas coisas nessa rodada, principalmente no jogo do Internacional e no jogo do Flamengo, né? Curiosamente, os dois times que tinham, né, um treinador estrangeiro e que optaram por um técnico brasileiro de volta, até por conta da adaptação, né, que é um pouco difícil, mas que mudaram completamente a forma dos dois times jogarem, né? Exatamente. O Flamengo, que desde a saída, que time nenhum no Brasil, na verdade, tem um planejamento, né? O Flamengo tinha o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus saiu, o Flamengo buscou o Domi, que é um treinador que tinha condições de fazer um bom trabalho se tivesse tempo para desenvolver esse bom trabalho. Não teve. Cortaram um trabalho em desenvolvimento, mas também era um treinador com uma característica totalmente diferente do Jorge Jesus. Um treinador pregava uma ideia mais intensa, que não pregava tanto essa posse de bola, mas que o Domi prega, porque é da escola do Guardiola. Não era um jogo tão posicional ali. E o Flamengo agora troca o Domi, que estava com um trabalho em desenvolvimento, não era um trabalho ótimo, era um trabalho que tinha problemas, mas que poderia se desenvolver ainda, poderia dar mais tempo. Seria o mesmo por exemplo, se o São Paulo demitisse o Diniz hoje, que é um trabalho que ainda tem alguns problemas, mas está em desenvolvimento. E eu sou um grande crítico do Diniz, mas eu tenho que admitir que ele é um trabalho que está se desenvolvendo. E agora contrata o Rogério Ceni, que é, de novo, um treinador que não tem uma característica parecida com a do anterior, que era o Domi. Né? E isso fica nítido que o time joga de uma maneira diferente e demora ainda um tempo para encaixar essa maneira diferente. Que isso é um erro desses novos treinadores também, que o Abel Ferreira do Palmeiras, por exemplo, não teve tanto, que ele buscou dar continuidade para o André Lopes, e porque não tem tempo de trabalhar. E esses dois treinadores, sem tempo de trabalhar, buscaram mudar totalmente o estilo de jogo e botar o estilo de jogo deles nos times. E o Internacional do Abel Braga, que eu escrevi o texto agora para o Fair Play, isso eu sei que eu posso dar esse jabá. Claro, claro. O texto que eu acho que fica bem claro o que eu penso sobre a contratação do Abel Braga. Eu acho que é um erro gigantesco da diretoria do Internacional. Eu acho que é uma coisa, completamente inacreditável. Como? Desculpa? Um tiro no pé. É um tiro no pé, completamente. O Eduardo Cudê faz um trabalho fenomenal no Inter, com um elenco muito, muito limitado. Ele faz um trabalho sensacional. E trocaram pelo Abel Braga, que não conseguiu fazer um trabalho minimamente razoável em nenhum outro time. E isso ficou muito, muito, muito claro contra esse Santos totalmente desfalcado.
não tinha Cuca no banco, não tinha um monte de jogador em campo, e o Santos conseguiu ser bem melhor que o Internacional durante a partida no geral. O Inter não consegue pressionar, não tenta pressionar. O Renato destacou que o Galhardo não fez uma boa partida, e isso se dá muito pelo jeito que o time jogou, que nas últimas partidas, eu li uma análise sobre isso também, que nas últimas partidas, essa eu li no Twitter, que nas últimas partidas o Galhardo com o Kudê buscava jogar como um segundo atacante logo atrás do Abel Hernandes, e aparecia muito dentro da área, e com o Abel Braga ele acaba ficando mais como um meia, na posição que ele jogava mais no Ceará, foi bem, mas não tão bem quanto estava indo no Internacional. Então, são mudanças assim, muito grandes que ficaram muito nítidas nessa rodada do campeonato. Exato. E vamos ver como isso se dará. Antes de até pedir para vocês algumas previsões das próximas jornadas, eu queria fazer aquele quadro que a gente já vem desde de o Ginga Canarinha 32 fazendo, que é o Ginga da jornada. Ou seja, aquele jogador que os nossos comentaristas, analistas, acharam que se deu muito bem nessa jornada, que ajudou a sua equipa e que teve um destaque, né? Então, começando pelo Renato, o seu Ginga da jornada, Renato. Rafa, antes de mais nada, eu só queria falar deixar um registro aqui no Fair Claro. Play, que o Abel Braga não chega ao Natal, hein? Mais uma previsão aí do Renato, que Pode falou me que cobrar depois. o João, o Renato comentou aqui no nosso Ginga Canarinha que o Dohan não chegava até outubro, né? E aí, Final de outubro. 9 dias depois, ele foi mandado embora. Então foi perto, né? E agora com o Abelão vai ser então até o Natal, é isso? Até o Natal ele não sobrevive não, meu. Pode escrever. Muito bem. Então vamos lá. Falando do meu Ginga Canarinha da rodada, eu não poderia deixar de falar do atacante Luciano do São Paulo, que vinha numa fase aí nos últimos jogos não muito boa, né, devendo alguns gols. Ele que veio do Grêmio numa troca pelo meio-campista Everton, né? E veio realmente assim sendo muito importante e decisivo nos jogos desde a sua estreia, praticamente marcando gols em todos os jogos ou então pelo menos participando de assistências. E nos últimos, acho que 3, 4 jogos ele não estava conseguindo desempenhar um bom jogo, né? Ter uma boa participação, apesar de sempre correndo, se esforçando. E o técnico Fernando Diniz resolveu, né, poupá-lo, pelo menos no início da partida contra o Fortaleza, e ele saiu do banco de reservas para realmente botar fogo no jogo e participar do segundo, participar não, né, fazer o segundo e o terceiro gol do São Paulo na vitória fora de casa contra o Fortaleza. E é engraçado que o São Paulo acaba fazendo a sua maior contratação com o Pablo, tendo atacantes avançados como o Alexandre Pato, por exemplo, que já foi até liberado, e a solução é uma troca, né, sem custos, com o Everton e o menino da base, que é o Brenner, que também está arrebentando, né? Como é o futebol. Estava esquecido, né? Estava no Fluminense, já tinha sido escanteado ali, estava jogado para escanteio, né? Enfim, e os dois estão dando conta do recado. Exato. E agora o João vai apresentar aí o Ginga da jornada, aquele que você achou o destaque, então, da jornada 21, João. Eu vou ser obrigado a concordar com o Renato. O Luciano foi, acho, o grande destaque dessa rodada. O Renato brincou antes que eu ia falar do Rafael Veiga, mas o Rafael Veiga foi muito bem. Foi de longe o melhor do Palmeiras em campo. Fez 2 gols importantíssimos. Mas o Luciano entrou aos 15 minutos do segundo tempo, enquanto o Rafael Veiga jogou 90 minutos para conseguir 2 gols. Pela diferença bem grande de tempo, são 60 minutos de diferença de tempo que um jogou e o outro jogou, o Luciano vai ganhar o meu Ginga da rodada de hoje. Ok, então já aqui no primeiro Ginga da jornada, cada um deu um voto separado, né? O Marcial, quando estava aqui, nós todos votamos de maneira diferente. Dessa vez eu faço o contrário. Então vai ser unânime o Ginga da jornada para o Luciano, só para a gente combinar aqui, então. E realmente jogou muito bem, mas destaques também realmente para o time, para a equipa do Palmeiras, com o Veiga. Eu queria rapidamente, Jogo, que você comentasse a atuação só do Scarpa. Assim, eu entendo que quando ele chegou,
Foi até disputado, né, por outras equipas, até o próprio São Paulo, como o principal meio-campista brasileiro, e agora ele tendo que ir para a lateral esquerda, mas até que rendendo bem nesse esquema do Abel, né? Rapidamente, o que você pode falar dele pra gente? Rendendo bem, rendendo muito bem, muitos elogios também, elogios merecidíssimos. Fez 2 jogos muito bons nessa posição. O Scarpa chegou ao Palmeiras disputado, chegou depois de uma briga judicial com o Fluminense, ele ficou afastado durante meses, não entrou em campo. Quando voltou a jogar, demorou para recuperar o ritmo. A jornada dele no Palmeiras é de muitos altos e baixos, jogando muito nas 3 posições ali de meio campo. Às vezes ele jogou como um camisa 10, às vezes jogou aberto para a direita, às vezes aberto pela esquerda. Ele nunca rendeu muito bem em nenhuma das 3 posições. Ano passado foi o melhor ano dele, 2019, que ele foi artilheiro do time, fez 13 gols durante a temporada. Junto com o Dudu, foram os 2 artilheiros do time. E nessa temporada rendeu muito, muito, muito abaixo. Né? Eu, inclusive, já cheguei a falar que ele deveria ser negociado, porque eu não acreditava mais que ele pudesse oferecer muito mais do que ele já tinha oferecido, e graças a Deus eu me enganei, porque o Abel Ferreira encontrou uma posição que ele está rendendo muito bem, como um ala pela esquerda. Ele não é de fato um lateral, ele não tem tantas funções defensivas de um lateral esquerdo. Né? Ele joga muito aberto como um ala, muito ofensivo. O Palmeiras, eu não vou lembrar qual foi a partida, se foi contra o Ceará que ele fez isso. Acho que foi contra o Ceará. O Palmeiras cruzou 18 bolas na área e ele cruzou 14. Então, mostra a força ofensiva do Scarpa. Ele ajuda demais o time pelo lado esquerdo. Contra o Ceará funcionou perfeitamente. A dupla Scarpa e Gabriel Veron, que agora está com Covid, não vai poder jogar os próximos jogos, mas a dupla funcionou muito bem e inclusive rendeu muitos elogios do próprio Abel Ferreira, que chegou a falar que ele é um lateral muito bom, que ele tem muito futuro no Brasil, tem futuro na Europa, chegou a comparar o apoio ofensivo dele ao Roberto Carlos, que é uma loucura, mas ele fez. Então, mostra só que não só a torcida está feliz, mas o treinador também está feliz com as atuações dele e merece estar feliz, porque foi muito, muito bem. E como Legal. a gente falou aqui, Diga, né, diga, Rafa, Renato. até no último Ginga, eu acho que o grande mérito disso tudo, inclusive da mudança até de jogo do Palmeiras, realmente foi a mudança tática, sendo meio redundante da mudança e de mudança, mas enfim, a mudança tática provocada aí pelo Cebola, né, a forma de jogar em contra-ataque, né, realmente explorando melhor as características dos atletas que ele dispunha, né? Então eu acho que isso realmente elevou muito o nível da equipa e principalmente o nível do jogo, né, proporcionado pelos jogadores. Então, o Palmeiras, como a gente já falou aqui, tem muitos jogadores bons, né, nível aí de seleção ou realmente os principais elencos do país. Então, acho que realmente agora tanto o técnico português como o Cebola conseguiram iniciar aí uma forma de extrair o melhor futebol de cada jogador, tendo cada hora um destaque, né? O Luiz Adriano ficou fora dos últimos jogos por estar com um ritmo de jogo muito acelerado, né? Participando de muitas partidas. Então, acho que tem o William Bigode, tem outros jogadores aí que eu acho que realmente podem ajudar na retomada aí. O Palmeiras, sem dúvida, é um dos grandes favoritos aí ao título, ou pelo menos a chegar nas disputas dos campeonatos aí que disputa. E já entrando nessa questão, diga, João, força. Não, que eu queria só fazer um complemento rápido, que o elenco do Palmeiras realmente é muito poderoso, mas agora nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, e agora tem a Copa do Brasil amanhã, vai ter muita dificuldade, principalmente por causa do Covid, que a gente já comentou aqui. O Palmeiras tem, se não me engano, 15 desfalques por causa de Covid, mais os desfalques que tem fora, que, por exemplo, tem 3 desfalques, né, além do Covid, que é o Lula Silva, joelho, há alguns meses ainda vai ficar parado. O Wesley, que era o destaque da temporada, o Felipe Melo, que era capitão do time. São 3 nomes importantes, 2 nomes muito importantes. O Lula Silva, que ainda não conseguiu ter sequência no time, mas que poderia ajudar e não vão estar com o time. O plantão do Palmeiras é muito bom, mas chegou um ponto que realmente está muito complicado para o Abel ter
opções para escalar em campo. E certamente isso será um problema também para outras equipas, o próprio Flamengo com vários problemas físicos e até mesmo as equipas, o Inter e o São Paulo, que têm elencos um pouco mais enxutos. Renato, para a gente finalizar aqui, eu queria a sua opinião rápida para a próxima jornada, previsão, jornada 22, dos primeiros colocados, Atlético com 38, Inter com 36, São Paulo 36 e Flamengo 36, são as equipas que podem pintar como líderes da próxima jornada. Atlético Mineiro joga fora de casa com o Ceará, Internacional em casa com o Fluminense, São Paulo em casa contra o Vasco. É isso? Esqueci de mais alguém? Atlético Mineiro, Ceará. Grêmio e Corinthians, na Neoquímica. Grêmio e Corinthians, mas desses primeiros 4 colocados, Flamengo e Coritiba, sim, que jogam em casa, o Flamengo joga em casa. Você acha que tem alguma possibilidade do Atlético perder ou empatar esse jogo contra o Ceará ou a liderança permanecerá com o Sampaoli? Olha, como o João já ressaltou, né? O Atlético é outra equipa que está começando a ter um número grande de jogadores e, inclusive, da própria comissão técnica contaminados com o vírus de coronavírus, o vírus corona, né? O próprio coronavírus. E então, assim, mesmo tendo um elenco, né, muito bom também, eu acho que a tendência é o Atlético ganhar o jogo lá, mesmo também o Ceará tendo o retorno do Vinícius, né, o Vina, que é o principal jogador da equipa e vem se destacando aí nas últimas rodadas e ficou afastado também pelo motivo da Covid. Então, eu acredito que não deveremos ter surpresas, mas, né, eu acho que, por exemplo, o jogo do Flamengo, dependendo aí como acontecer o jogo de amanhã na Copa do Brasil, né, ainda o retorno dos jogadores, vai pegar um Curitiba que está desesperado lá embaixo, lutando para não cair. Então, eu acho que a tendência da rodada deve ser uma tendência normal, todas as principais equipas aí vencendo os seus jogos, até também como a gente já mencionou, a maioria joga em casa, né? Que eu acho que também, apesar de não ter torcida, mas não ter o desgaste da viagem, enfrentar aeroporto e tudo mais. Então, eu acredito aí que, no geral, as equipas devam conseguir um resultado positivo. E mesmo o Palmeiras também, né, como a gente falou aí, tendo esse jogo no meio da semana contra o Ceará, conseguiu uma vitória muito importante no primeiro jogo, né, com 3-0. Eu Pela acho Copa que do Brasil, né? Exato, acho que dificilmente vai ter um problema. E no final de semana, no sábado, pega o Goiás fora de casa, mas o Goiás também, que tirando o arqueiro, o goleiro Tadeu, que eu acho que é um dos principais destaques da equipe, o único destaque, o resto do time realmente, infelizmente, não consegue dar liga, não consegue apresentar um bom futebol. Então, eu acho que, mesmo que seja um placar curto, de repente 1-0, alguma coisa assim, eu acredito que não deveremos ter surpresas, não. Legal. João, e aí o Atlético Mineiro ganhando do Ceará mantém a ponta e o Internacional atrás ganhando o seu jogo em casa contra o Fluminense mantém a segunda colocação. Aí São Paulo joga em casa contra o Vasco e o Flamengo em casa contra o Coxa. E aí, obviamente, também sua análise rápida desses dois jogos e que você acha, porque o Palmeiras também está logo atrás, 34 pontos aqui na quinta colocação, vai jogar fora de casa contra o Goiás, mas também deve ir bem ainda mais com essa ascensão, não é? Sim. Antes disso, só comentar um detalhe que eu acho que não vai ter surpresa no jogo do Ceará com o Atlético Mineiro, porque eu acho que não seria surpresa nenhuma o Atlético Mineiro perder. O Ceará é um time muito bem treinado pelo Guto Ferreira, joga super direitinho. Não é um time com muitas peças, mas é um time bem treinadinho. Então ele tem condições de fazer frente ao Atlético Mineiro jogando em casa, principalmente. Agora, esses dois jogos. O Flamengo, eu não vejo muita dificuldade pro Flamengo. O Curitiba é um time muito fraco. Time muito, muito, muito abaixo do Flamengo. O Flamengo com o Rogério Ceni, com o Domi, com o Jesus, com qualquer treinador ganharia. Que fosse, tem como ligar do Curitiba tranquilamente. O jogo de São Paulo tende a ser um jogo muito interessante. São Paulo do Diniz está, como eu disse, em evolução, assim como o Vasco do Sapinto, que ganhou a última partida e não fez um jogo ruim contra o Palmeiras, fez um jogo decente, dentro das expectativas do Vasco, dentro do que foi proposto pelo Vasco no Palmeiras, algumas rodadas atrás. Então, é um
time que também está começando uma crescente, né? Então, eu acho que vai ser um jogo muito, muito interessante, mas o São Paulo também tem chances muito maiores de vitória. Esse sim, eu acho que seria uma surpresa o Vasco ganhar. Vai ser um jogo que eu acho que vai ser divertido de assistir, mas seria uma surpresa o Vasco conseguir a vitória contra o São Paulo jogando no Morumbi. E o Palmeiras contra o Goiás, fora de casa? Palmeiras contra o Goiás, eu concordo com o Renato. Eu acho que o Palmeiras, mesmo desfigurado, é um time muito superior ao Goiás. Vai jogar com provavelmente ter que escalar jogador da base no banco, ter que entrar jogador que nunca jogou no profissional durante a partida. Não tem goleiro praticamente, porque o Everton está agora na seleção, vai voltar para esse jogo com certeza. Mas os outros 2 goleiros do elenco, que é o Vinícius Silvestre e o Jailson, testaram positivo para a Covid e vão ficar fora dos próximos jogos também. Então vai ser um time totalmente desfigurado, mas ainda assim é um time que tem condições de ganhar, porque eu também acredito uma coisa muito simples no futebol. A parte mais importante de um time é o treinador. Se o time está bem treinado, independente das peças que ele tem, ele consegue fazer um bom jogo, consegue fazer uma partida dentro do possível. Então o Palmeiras é hoje um time bem treinado, contra um Goiás que nem tanto. Então o Palmeiras, com isso, mesmo desfigurado, mesmo com tudo isso, é capaz de fazer frente ao Goiás e ganhar. Diga, Renato. Rafa, só queria também lembrar aí os nossos ouvintes e telespectadores, né, que amanhã a gente tem um jogo também pelo Campeonato Brasileiro, que é um jogo atrasado pela 6ª rodada entre o líder, Galo, né, Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense. Então, até com isso, pode acontecer o Galo chegar também com, né, um conforto melhor, né, já um respiro para a partida contra o Ceará, porque se ele ganha esse jogo amanhã em casa, ele tem aí mais 3 pontos, né, de vantagem, apesar de que a gente já falou aqui também, o Palmeiras tem um jogo a menos, São Paulo tem 3 jogos a menos, então tem muita coisa ainda para acontecer aí, até acho que todas as equipas estarem com o mesmo número de jogos. Mas eu acho que esse jogo tende a ser um jogo também interessante, principalmente aí pelos desfalques que o Atlético já tem por Covid. O Atlético Paranaense está tentando sair aí de baixo, né, da zona do limbo ali, do limbo. Então, eu acho que vai ser um jogo também interessante para se acompanhar e eu acho que isso também deve influenciar até no próprio jogo do Atlético contra o Ceará. Perfeito. Então, continuaremos aqui, como sempre, acompanhando os resultados, as análises do Brasileirão. Também falaremos aí, se possível, nos próximos sobre essa rodada de meio de semana, que também tem jogos da Copa do Brasil, quartas de final. E fica aqui o convite para todos vocês curtirem a página do Fair Play no Facebook para acompanhar não só futebol, mas outros desportos, e acompanhar também o nosso site, como bem lembrou o João, nossos artigos no fairplay.pt, esse último, como ele bem lembrou, falando sobre a troca, né, do Cudê para o Abel Braga, e qualquer outro detalhe você encontra nas nossas redes sociais. O meu abraço ao Renato, o meu abraço ao João. Fica aqui o convite para participar conosco dos próximos podcasts do Ginga Canarinha. E a você, o nosso abraço. Fica aí o convite para continuar acompanhando o Ginga, seja nas plataformas de áudio ou de vídeo. Um abraço e até a próxima.